O Grande Despertar foi um movimento religioso que surgiu no século XVIII, tanto nas colônias americanas quanto em parte da Europa. Esse movimento teve um impacto significativo no desenvolvimento da religião protestante e nas mudanças sociais que ocorreram durante aquele período. Para entender melhor o que foi o Grande Despertar, precisamos voltar no tempo e compreender o contexto histórico em que ele aconteceu, os líderes que o impulsionaram, e os efeitos que ele teve tanto na vida religiosa quanto na sociedade de então. No século XVIII, tanto na Europa quanto nas colônias americanas, o clima religioso estava, de certa forma, estagnado. Embora a fé fosse um aspecto central na vida das pessoas, as práticas religiosas em muitas áreas se tornaram mais formais, por vezes, distantes das emoções e da experiência pessoal com Deus. O que muitas vezes acontecia era que as igrejas seguiam rituais e doutrinas de maneira quase mecânica, e muitas pessoas acabavam se afastando da verdadeira essência da religião. Foi neste cenário que o Grande Despertar surgiu, como uma reação a essa religiosidade mais formal e distanciada. O movimento foi marcado por uma série de pregadores carismáticos, e em muitos casos, itinerantes, que se dedicaram a intensificar a experiência religiosa das pessoas. Eles falavam de uma fé mais viva, pessoal e envolvente, incentivando um arrependimento sincero e uma conversão genuína. O Grande Despertar não foi uma única experiência, mas sim uma série de eventos que se espalharam ao longo de várias décadas, principalmente na América do Norte e em algumas regiões da Inglaterra. Um dos principais líderes desse movimento foi Jonathan Edwards, um pregador americano nascido em 1703, que se tornou uma figura-chave do Grande Despertar. Edwards era um teólogo profundamente influente, e sua pregação e escritos tinham um impacto duradouro. Ele ficou particularmente famoso por seu sermão a pecadores nas mãos de um Deus irado, pronunciado em 1741. Esse sermão, que ainda é lembrado até hoje, enfatizava a fragilidade da vida humana e a necessidade de se arrepender e se voltar para Deus antes que fosse tarde demais. O sermão de Edwards foi altamente emocional e dramático, e sua mensagem de urgência tocou profundamente os ouvintes. Em um tempo onde as emoções religiosas eram frequentemente ignoradas em favor da razão e da tradição, a pregação intensa de Edwards trouxe uma nova dimensão à fé, apelando para os sentimentos e para a consciência de pecado dos ouvintes. Muitos se sentiram compelidos a se arrepender, chorar e buscar uma experiência de conversão mais profunda. Ao mesmo tempo, um outro líder do movimento, George Whitefield, também desempenhou um papel fundamental. Nascido na Inglaterra em 1714, Whitefield foi um pregador itinerante que viajou pela América e pela Europa, pregando para grandes multidões. Ele tinha um estilo de pregação altamente emocional, com uma habilidade única de cativar e engajar as pessoas com suas palavras. Whitefield não apenas pregava com grande fervor, mas também conseguia despertar nas pessoas uma resposta emocional intensa, algo que era novo na época. Ao contrário de Edwards, que se concentrava mais nos aspectos teológicos e no convencimento pessoal, Whitefield tinha um apelo mais evangelístico. Ele queria levar as pessoas à conversão imediata, pregando com uma energia contagiante que atraía grandes multidões. Seus sermões eram muitas vezes realizados ao ar livre, onde as pessoas se reuniam para ouvir a palavra de Deus, em um estilo que mais tarde seria associado ao movimento protestante evangélico. O Grande Despertar teve um efeito profundo nas colônias americanas. Ele não apenas incentivou um retorno às raízes espirituais, mas também ajudou a democratizar a fé religiosa. Antes desse movimento, a religião nas colônias americanas era dominada por algumas denominações estabelecidas, como os puritanos na Nova Inglaterra, mas o Grande Despertar abriu espaço para uma maior diversidade religiosa. Igrejas independentes e novas denominações começaram a surgir, e as pessoas passaram a ter mais liberdade para expressar sua fé de maneiras diferentes. Uma das características do Grande Despertar foi sua capacidade de atravessar as divisões sociais. Os sermões de Edwards e Whitefield, por exemplo, atraíam pessoas de diferentes origens sociais, incluindo escravizados e pessoas pobres,
que antes tinham pouco acesso à educação religiosa. As emoções e a experiência pessoal que esses pregadores incentivavam transcenderam as barreiras sociais e raciais. De fato, o grande despertar ajudou a fortalecer a ideia de que a salvação era acessível a todos, independentemente de sua posição na sociedade. Esse movimento também teve um impacto significativo nas igrejas e na forma como as pessoas se relacionavam com a religião. Antes do grande despertar, muitas igrejas eram focadas na liturgia formal e na tradição, mas com a chegada desse novo tipo de pregação, houve uma mudança para uma prática religiosa mais intensa e pessoal. As igrejas passaram a ser mais ativas na promoção do arrependimento e da conversão, e a ênfase na experiência pessoal com Deus se tornou uma característica central da fé cristã. Apesar de ser amplamente positivo, o grande despertar também gerou controvérsias e divisões. Algumas denominações e líderes religiosos mais tradicionais resistiram ao movimento, considerando-o excessivamente emocional e até mesmo exagerado. Eles acreditavam que o foco na experiência emocional poderia levar as pessoas a se afastarem da verdadeira doutrina. Mesmo assim, o grande despertar não pode ser visto como algo apenas polarizador, pois teve efeitos duradouros na sociedade e na religiosidade da época. O movimento também ajudou a preparar o terreno para a Revolução Americana, de certa forma. Ao promover uma maior independência religiosa, o grande despertar gerou uma mentalidade que valorizava a liberdade e a autonomia. Muitas das pessoas que participaram desse movimento passaram a ver a autoridade de maneira diferente, o que mais tarde seria refletido no movimento por independência das colônias em relação à Inglaterra. Esse movimento religioso, além de transformar a fé cristã na América e na Europa, também influenciou o desenvolvimento do protestantismo moderno. O grande despertar ajudou a criar um tipo de cristianismo mais evangélico e voltado para a experiência pessoal com Deus, características que ainda são centrais em muitas igrejas protestantes ao redor do mundo. Aqueles que viveram durante o grande despertar não apenas experimentaram uma renovação espiritual, mas também se encontraram em um período de grandes mudanças sociais e culturais. O movimento foi, em muitos aspectos, uma resposta a uma religiosidade fria e distante, e suas consequências foram sentidas muito além da esfera religiosa. Ele ajudou a moldar o futuro da América e do cristianismo em geral, ao colocar em evidência a importância da fé pessoal, da liberdade religiosa e do arrependimento sincero. O grande despertar é um exemplo claro de como movimentos religiosos podem moldar sociedades inteiras, afetando não apenas a vida espiritual, mas também os valores culturais e as estruturas sociais. Esse período deixou um legado que reverberou ao longo dos séculos, influenciando a história do cristianismo e da religião em geral. Se você está gostando deste conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos relevantes para você. Nos vemos no próximo vídeo.